gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Se vocês ouvirem barulho de fundo, gente, me perdoe, tá? Porque eu tô lavando roupa, então a máquina ela tá centrifugando, então ignore aí, tá? Me perdoe o barulho de fundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Vem fazer parte dessa família. Vou pedir para vocês clicar no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e o YouTube ele entende que vocês curtiram o vídeo e então vai divulgar o vídeo para mais pessoas, então não deixa de clicar em gostei, tá? Se você quer me conhecer um pouco melhor, me siga lá no Instagram, tá bom? @brunaqueiroz545. Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, o qual vocês já viram aí. O processo, ele vai gerar em mim e em você experiência e intimidade com Deus. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso com vocês hoje. Bom, gente, eu sei que muitas pessoas, se eu perguntar, você gostaria de passar um processo, você gostaria de ter uma experiência com Deus, talvez muito vai dizer que não, porque às vezes a gente passa por certos processos que são difíceis, que são dolorosos. E quando a gente está passando por algum processo, qual o Senhor ele permitiu na nossa vida, naquele momento em que a gente está vivenciando o processo, naquele momento que a gente está passando pelo deserto, naquele momento que a gente está enfrentando o vale, então a gente de imediato questiona Deus. O nosso primeiro intuito, né? A nossa primeira ação é falar: Senhor, por que disso? Senhor, para quê? Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso sobre a minha vida? Só que uma coisa eu digo para você, que todo o processo, ele vai gerar em nós, ele vai gerar em mim, ele vai gerar em você uma experiência e uma intimidade muito grande com Deus. Eu lembro que eu costumava falar sempre para Deus: Senhor, permita eu ter experiências com o Senhor. Eu quero ter experiências, porque eu ouvia muitos testemunhos de pessoas, sabe? Testemunhos impactantes. E eu achava aquilo ali muito lindo, eu ficava muito maravilhada. E eu comecei a pedir, sabe? A buscar em Deus, em ter essas experiências. Só que quando Deus permite nós vivenciarmos certas experiências, nem sempre são experiências agradáveis, nem sempre são experiências que vai ser de conforto para nossa alma. Não, querido, às vezes a experiência que Deus vai permitir você ter vai ser uma experiência dolorosa, vai ser algo que vai lhe causar dor, vai ser algo que vai lhe causar tristeza. Não que esse seja o objetivo de Deus, não que esse seja o propósito de Deus, não, querido. Só que o propósito é gerar em nós experiência e intimidade com Deus e também testemunho. Então, eu costumava sempre pedir a Deus, até que com o passar do tempo, com o passar da caminhada, Deus foi permitindo, sabe, eu vivenciar os processos, eu vivenciar algumas experiências essas que eu buscava em Deus, experiências essas que eu clamava a Deus, e eu falava assim: Senhor, eu não quero contar testemunho de outras pessoas, eu quero contar o meu testemunho, eu quero vivenciar, eu quero passar, eu quero testemunhar, Senhor. Então, Deus permitiu, querido. E o primeiro grande processo que eu posso dizer para vocês aqui, que eu passei e que Deus permitiu eu vivenciar, foi no ano de 2015, quando eu tive depressão. E, querido, naquele momento foi um momento muito difícil da minha vida. Então, gente, passar por esse processo da depressão foi de grande dor, foi de grande angústia para mim, porque eu não esperava, foi algo assim que aconteceu de repente e foi um processo muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo, gente. Eu lembro que
eu sentia tanta angústia, mas era tanta angústia, e eu pensava que aquilo ali nunca iria passar, sabe? Eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de me levantar da cama, eu não sentia vontade, sabe, de fazer mais nada. Às vezes a pouca força que eu tinha, eu orava a Deus e eu falava: Senhor, me leva de uma vez para que esse sofrimento acabe, para que tudo isso acabe de uma vez, porque eu já não estava aguentando mais, sabe? Eu já não estava suportando aquela situação, porque eu vivia chorando, sabe? E era um choro que eu não sabia de onde que vinha. Era um choro que eu não sabia o porquê de estar chorando. Era um choro que eu não conseguia identificar, mas era uma angústia tão grande na minha alma, era um vazio tão grande que eu sentia, era um desespero tão grande que eu sentia dentro de mim, que eu tentava buscar resposta ao porquê daquilo ali, o porquê de eu estar passando por aquela situação, o porquê que Deus permitiu eu chegar naquele grau, o porquê Deus permitiu eu me encontrar daquela forma, daquela maneira, sabe? Eu não tinha vontade de nada, gente, de nada, sabe? Que é absolutamente nada. Eu não tinha desejo de nada, sabe? Eu ficava numa cama e eu chorava, e eu chorava, eu chorava. Às vezes, do nada, eu começava a chorar, não tinha um motivo específico. Ah, ela tá chorando por conta disso, disso, disso. Não, eu não sabia. Era um choro que vinha de repente e eu não conseguia explicar, não conseguia nem expressar para as pessoas o porquê daquele choro, o porquê daquela angústia, o porquê daquele sentimento estava dentro de mim. Querido, quando eu estava nesse processo, eu não entendi nada, eu não compreendi nada, sabe? Eu procurei respostas em Deus. Eu falei: Senhor, por que isso está vindo sobre mim? Por que o Senhor permitiu isso vir sobre a minha vida? Porque até então eu sempre ouvia falar a respeito da depressão. Só que eu falava assim: ah, isso é frescura. E eu fui acometida da depressão. Deus permitiu eu vivenciar, eu passar, eu viver. Então é por isso também que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca, porque só sabe, só entende quem vive o processo, quem passa pelo deserto. Só entende aquele que já viveu. Às vezes você está passando por um processo nesse momento. Talvez nesse momento você está passando por um vale, você está num deserto difícil e você também não está entendendo, e você também se pergunta, e você também se questiona, e você também indaga a Deus o porquê disso tudo. E talvez esteja alguém ao seu redor menosprezando tudo o que você está vivendo, menosprezando toda essa situação, esse processo no qual você se encontra. Mas fique tranquilo, ignore essa pessoa, porque só entende quem já viveu, só entende quem já passou. Aquele que não viveu, aquele que não passou, ele não vai entender. Ele muitas das vezes vai até indagar, vai até te reprimir, vai falar que é frescura, mas só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus sonda o íntimo da nossa alma. Então, querido, eu não entendia naquele momento. Eu perguntei várias vezes a Deus na época o porquê eu estava vivenciando aquela situação. Quando eu estava passando, eu realmente não entendi. Eu realmente não compreendi. Eu tentava buscar resposta para aquilo ali. E eu queria saber. E naquele período, querido, Deus ficou em silêncio. Sabe quando você está passando por uma situação tão difícil? Quando você está em um processo tão difícil e você procura respostas e respostas e respostas e você não alcança essas respostas. Deus, ele fica em silêncio, sabe? Você não ouve Deus falar. E às vezes você até para e fala: Deus não está comigo. Porque a gente está procurando resposta e a gente não ouve nada acontecer, nada se mover, e a gente já toma o entendimento de que Deus não está conosco,
de que Deus não está do nosso lado, de que Deus não está a nos ouvir, que Ele não está a se atentar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para a circunstância que nós estamos vivendo. Só que, querido, e esse processo, isso que Deus nos permite passar, é para gerar em nós experiência e intimidade com Ele. Porque é no momento de angústia, é no momento de desespero, é no momento de dor, é no momento realmente de aflição, é onde nós nos voltamos mais para Deus. É onde nós nos aquebrantamos mais perante ao Senhor. É onde verdadeiramente é onde o nosso coração se encontra contrito e quebrantado. É nesse momento. E às vezes o objetivo de Deus, o propósito de Deus é realmente nos levar a esse ponto de buscarmos realmente, de, dependermos dele de todo o coração, de realmente depositarmos nele a nossa confiança, de termos fé, tá entendendo? De que ele vai fazer. Então, no meu caso, Deus ele estava me provando, Deus estava provando a minha fé, Deus estava naquele momento provando se eu ia realmente confiar, se realmente eu ia descansar, se realmente, eu ia depositar nele a minha confiança e se eu realmente ia continuar a buscar ele, mesmo eu me encontrando naquele estado, querido. E foi difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu vou falar para você, não foi fácil. Não foi fácil, foi dias difíceis. Foi dias angustiosos. Foi dias onde eu pensei que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. Porque a gente fala isso para o Senhor. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não suporto. Só que Deus, ele sabe até aonde eu e você suportamos. Ele sabe até onde eu e você podemos ir. Ele sabe, ele conhece. Ele não vai permitir algo o qual a gente não possa, aonde a gente não consiga, não. Porque ele é Deus justo. Ele é um Deus íntegro, ele é um Deus correto. E então Deus permitiu eu passar por esse processo, Deus ele permitiu passar por essa aflição. E mesmo naquele momento, mesmo aquele cenário não sendo bom, mesmo eu olhando ao meu redor e não vendo nada acontecer, com meus olhos carnais eu não via nada acontecer. Pelo contrário, eu via as coisas indo cada vez piorando. Eu não via melhora. E aquilo ali mexeu com a minha fé. Eu não vou dizer que não mexeu com a minha fé, mexeu com a minha fé. E me destabilizou de alguma forma, sabe? Eu cheguei a até dizer, Deus não vai, Deus não é comigo, sabe? Até deixar talvez de acreditar no próprio Deus, no poder que está em Deus, sabe? Mas pela misericórdia de Deus, querido, mesmo com a pouca força que eu tinha, que eu estava naquele momento, eu juntei todos os meus cacos e eu fui buscar aquele que verdadeiramente podia fazer algo por mim. Então eu clamei a Deus, mesmo com pouca força, assim como a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Então eu mesmo com pouquinha força, querido, nessa pouca força que eu tinha, eu busquei ao Senhor. Porque às vezes a gente acha que esse pouquinho não é o bastante. A gente acha que esse pouquinho não é o suficiente. Mas Deus, ele fala para mim e para você, é o suficiente, é o bastante. Porque a palavra de Deus vai dizer que se tivermos uma fé, assim como um grão de mostarda, nós diremos ao monte, torne para o outro lado e ele irá. Então ali significa que Deus não trabalha no muito, Deus trabalha no pouco. E esse pouquinho que você tem é o suficiente,
é o bastante para que Deus ele venha entrar, para que Deus ele venha trabalhar, para que Deus venha operar, para que Deus venha, sabe, mudar o cenário, mudar o quadro, mudar a história. Então Deus me mostrou através disso, porque eu estava com muita pouca fé, gente. Mas mediante essa pouquinha fé que ainda me restava, eu me apeguei nela. E mesmo com pouca força, eu comecei a caminhar, eu ia para a igreja, mesmo me sentindo muito mal, mesmo, sabe, uma angústia, uma tristeza, eu ia assim mesmo. Graças a Deus que na época Deus colocou pessoas maravilhosas para me ajudar. Porque quando nós estamos no processo, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só. Deus ele envia a provisão, porque quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, ei querido, Deus proveu para o povo. Deus não desamparou o povo, Deus não abandonou o povo naquele deserto. Pelo contrário, Deus esteve presente a todo instante com o povo naquele deserto. Durante o período do deserto, Deus enviou maná do céu, Deus fez água sair da rocha, Deus manteve as vestes, as roupas, o calçado dos seus pés intacto. Então houve a provisão de Deus, houve o cuidado de Deus. Então quando a gente está passando pelo processo, quando a gente está passando pelo vale, quando a gente está passando, sabe, pela dificuldade, Deus ele não nos abandona. Deus ele não nos deixa, Deus ele está conosco. É porque a gente fica tão focado com nossos olhos e a gente coloca, né, a nossa mente tão fixada no problema que a gente não consegue ver o agir de Deus, a gente não consegue ver o operar de Deus, a gente não consegue ouvir o trabalhar de Deus, a gente não consegue ver a manifestação do poder de Deus, porque a nossa mente e os nossos olhos estão fitos totalmente para o problema, totalmente para o processo, mas a gente não consegue olhar mediante a fé, com os olhos da fé, porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então isso é ter fé. Eu não estou vendo nada, eu sei que é difícil, porque é difícil. Eu passei, eu sei que é difícil, porque a gente quer ver acontecer, a gente quer ver alguma manifestação, a gente quer ver algo acontecer. Os nossos olhos querem ver. Mas quando a gente passa a olhar com os olhos da fé, é quando a gente não vê nada, mas a gente continua confiando em Deus. A gente continua acreditando, a gente continua colocando nele a nossa confiança de que vai acontecer, de que isso vai cessar, de que isso vai acabar. Porque eu entendo, querido, que os processos, os desertos que Deus permite nós passarmos não é para sempre. Israel não ficou para todo sempre no deserto, não. Eles ficaram 40 anos apenas no deserto. Depois Deus levou eles para tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. Tá entendendo? Jesus passou pelo deserto. Moisés esteve no deserto, mas não permaneceram lá. Deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem, é um lugar de tratamento, é um lugar onde Deus nos molda, nos lapida, porque é um momento onde nós estamos mais fragilizados, é um momento onde nós estamos mais frágeis, mais sensíveis, porque dói, querido, porque dói. Então, nós temos também que ter sabedoria quando a gente pede a Deus para ter experiência. Porque nem toda experiência vai ser boa, vai ser agradável, não, querido. Às vezes a experiência que Deus vai permitir com que você passe, com que você vivencie, vai ser uma experiência dolorosa, assim como foi a minha. E não foi só apenas a questão da depressão. Eu também passei um processo muito grande com meu esposo. Ele ficou enfermo, ele teve Covid-19. Logo assim, quando essa enfermidade, né, deu início aqui no Rio de Janeiro, ele foi acometido. Meu esposo, ele ficou desenganado pelos médicos.
E foi outro processo terrível que eu passei, querido. Porque para a medicina, meu esposo ia morrer. O pulmão do meu esposo ficou totalmente tomado pela Covid. Os pulmões dele não funcionavam. Eles faziam a administração dos medicamentos, os medicamentos não faziam efeito. Não fazia efeito no meu esposo. E o médico falou, só um milagre. Então, pela medicina, ele já estava desenganado. Mas aprove ao Senhor operar, aprove ao Senhor restituir, restabelecer a saúde do meu esposo. Mas foi um processo difícil, querido, que eu vivi. Foi uma experiência única que eu passei. Eu nunca tive vivenciado algo assim, sabe, parecido como esse que eu vivi com meu esposo. Foi um processo muito grande, foi um momento de muita angústia, muita tristeza, muito desespero, porque naquela época que logo assim que surgiu essa enfermidade, ninguém conhecia essa doença, ninguém sabia como lidar com essa doença, muitas pessoas morrendo ao meu redor o tempo inteiro. Então imagina como ficou a minha mente, o meu coração. Teve um dia que eu sentei na escada da casa da minha sogra e eu olhei para o céu, eu me lembro desse dia, dessa imagem como se fosse hoje. E eu chorava, as lágrimas só caíam do meu rosto. Não tinha palavra, não saía palavra da minha boca, querido. E eu só olhei para os céus e falei, Deus, por quê? Era a única palavra que saía da minha boca, querido. Aí, naquele momento, Deus me trouxe Jó. Querido. Deus me trouxe Jó. Aí Deus virou para mim e falou assim, você vai glorificar a mim, você vai adorar o meu nome, ou você vai murmurar, questionar. Então ali, querido, eu fechei minha boca e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Tudo está na rédea, no controle do Senhor. E ali, querido, eu descansei meu coração, porque eu entendi que Deus iria fazer o melhor. Porque Ele faz o melhor. Tudo que vem da parte de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Ainda que não seja de acordo com aquilo que nós sonhamos, desejamos ou imaginamos, mas é perfeito, é bom, porque o nosso Deus é um Deus bom. Então, com esse vídeo, resumindo, esse testemunho que eu estou contando para vocês, é que eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei qual é o processo, eu não sei qual é o deserto, mas eu quero te dizer que você não está só, você não está sozinha, Deus não lhe abandonou, Deus está contigo, Deus está nessa situação, Deus ele está com você nesse processo. E tudo, querido, vai ocorrer para a glória de Deus. Porque no final das contas, tudo ocorre para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado sobre as nossas vidas. Porque o nome de Deus foi glorificado na minha vida e na vida do meu marido. Deus me curou totalmente da depressão. Nunca mais eu tive depressão na minha vida. Meu esposo está com a saúde totalmente restabelecida. E naquele momento, querido, nós tivemos grandes experiências com o Senhor. Nós conseguimos ter uma intimidade com Deus durante o processo. Então esse é o propósito. Não pensa que eu estou passando em vão. Não, querido. Há um propósito da parte do Senhor. E como eu disse aqui, o processo ele vai gerar em mim, ele vai gerar em você experiência e intimidade com Deus e testemunho, como eu estou compartilhando aqui com vocês. E eu creio, querido, que assim como eu estou aqui compartilhando esse testemunho de tudo que eu passei, você também vai contar o seu testemunho. Você vai compartilhar a vitória. E isso vai ser para a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar de forma grandiosa ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil.
Amém? Deus te abençoe.